Sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Isso Síndico, o único podcast do interior do Rio de Janeiro que vem para abordar assuntos sobre esse tenso e encantador universo condominial. A gente pretende falar de uma forma direta, de uma forma divertida, sobre esses vários assuntos que surgem. Se você acha que o seu condomínio tem problema, aqui você vai descobrir que não. Então, vem com a gente para descobrir. E aqui hoje a gente está com os dois convidados muito especiais, que é o Edivar Júnior, presidente da CDL, e a Dagma Pontes, jornalista, e ambos moram em condomínio. Então, a gente vai daqui a pouco descobrir algumas histórias peculiares dos condomínios que eles moram. Boa noite! Muito bom estar aqui. Falar de condomínio é uma coisa interessante, né? Eu digo que a gente mora numa cidade e a cidade é um grande condomínio, né? Sim. E aí a gente tem problemas não só na nossa sociedade, problemas e soluções, né? Isso. E no nosso condomínio onde a gente mora também. Porque eu digo que a preocupação da gente, a preocupação nossa começa na nossa casa. Depois da nossa casa, a nossa rua. Então, no nosso quarteirão. É crescente, né? Eu tenho muito umbigo enterrado, então eu tenho muita preocupação e adoro muito a minha cidade. Então, do nosso quarteirão, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, e é muito por aí. E o nosso pensamento é sempre essa coisa de chegar para dentro do umbigo. Sim. O nosso umbigo está enterrado dentro do nosso quarto, né? Na verdade, assim, a vida da gente pensa muito daquilo ali, né? Dessa intimidade. E realmente o condomínio interfere muito, né? O vizinho do lado diretamente, de apartamento, de casa. É o parente que nós temos mais próximo, é o vizinho que a gente costuma dizer. Um amigo, né? E às vezes a gente nem fala oi, né? Nem dá um bom dia, porque quer dizer, na correria do dia a dia a gente se envolve. É o interessante, quando o Le Corbusier criou os prédios, ele falou que o elevador era o ponto de integração do prédio, onde todo mundo iria se encontrar, ou seja, num condomínio, e iria para o seu apartamento. Quando você chega no elevador, um olha para cima, outro para cá, disfarçando, rezando. Tipo, nunca te vi, não te conheço. Não te conheço, rezando para andar chegar. Gente, que coisa boa chegar. Gente, bom dia! Que coisa boa, que bom comunicar. Mas eu e Dagma temos muito disso de nos comunicar, né? É verdade. Um prazer estar aqui com vocês também. Dividir esse espaço, falar aí sobre condomínio. Eu moro em condomínio, é verdade. Você sabe que eu nunca me vi morando em condomínio? É muito engraçado isso. Hoje eu moro em condomínio, mas eu nunca tive, assim, essa pretensão de morar no condomínio. Mas eu acho que, como o Edivar falou, como você cuida da sua casa, quando você tem essa educação, né, de falar da sua casa, de cuidar da sua casa, eu acho que você começa a se dar bem dentro de um condomínio, né? Porque aí você não vai fazer o outro aquilo que você também não quer que faça com você. Você vai ali, exercitando a empatia. Então você começa transformando aquele ambiente ali de condomínio. Mas que eu tenho grandes histórias e boas histórias de condomínio, eu tenho, com certeza. Nós temos um pouquinho. E Dagma citou uma coisa muito legal que chama educação. Gente, eu acho que hoje todos nós temos que passar por uma nova educação desse mundo novo para cá, do mundo digital para cá. Da educação do trânsito, a impaciência que as pessoas estão, né? O motorista de trás, ele fica vigiando o da frente, olhando no sinal. Quando o sinal fica verde, imediatamente já bota a mão na buzina. Quando eu trago alguns amigos de fora para cá, eles falam assim: a sua cidade buzina muito. É que a gente já acostumou, mas realmente eu vou para outra cidade, a gente nem ouve nenhum barulho da buzina. A gente não tem uma educação no trânsito, uma educação no uso do celular. É comum alguém vai te ligar, tocou 3 vezes, você não atendeu porque você está ocupada. Exatamente. Você não pode... Indica que você não pode atender. Mas a pessoa não, ela continua insistindo. E vai ligando. Isso vale para a campainha também, né? Também. E a educação do morar em um prédio, você vai querer, se você faz assim, realmente, a lei do barulho é até às 10, mas às vezes você fala assim, poxa, meu vizinho está com um filho pequeno em casa, vou fazer um barulho, não vou incomodar, não vou criar um problema. Se colocar no lugar do outro, é o mínimo, se colocar no lugar do outro. Essa educação é muito fundamental, que as pessoas comecem a interpretar no morar, no seu dia a dia. A gente tem que trazer isso para esse comportamento. Né? O que eu tenho percebido também, às vezes o outro não se dá conta de como, às vezes, um bom dia dado pode mudar a vida de quem ouviu. Porque às vezes acordou para baixo, recebeu uma notícia ruim ou uma ligação que deixou a pessoa, né? E um bom dia, tudo bem, tá tudo bem. Como pode fazer diferença na vida de um porteiro, que tá ali, já veio de um outro trabalho que geralmente precisa ter uma jornada dupla para poder dar conta, né, dos seus compromissos, chega cansado, e um bom dia pode fazer a diferença na vida do outro. Exatamente, é uma boa entrada, começar com um bom dia. Eu tenho uma fase meio atleta, eu pedalava, eu falava assim, eu tenho que dizer bom dia, eu quero ouvir o bom dia das pessoas. E aquilo me fazia bem, aquilo me dava até energia, esse bom dia. Mas às vezes a pessoa realmente, várias pessoas são casadas, são companheiras, e falam assim,
Tem gente que não funciona antes das 10, não funciona antes das 11, tem gente que tem vontade de falar um bom dia, a pessoa tem vontade de xingar. Aí não se mantém em modo avião. Se mantém em modo avião. Exatamente, está no silencioso. Mas é uma boa entrada. Como automaticamente a gente responde, tá tudo bem, a gente responde tudo bem. Pode estar uma droga a vida, tá cheio de problemas, mas a gente automaticamente responde tudo bem. Mas eu digo até que isso muito faz parte de um trabalho que eu digo chamar de abrir crediário. Você nem sabe isso. Dagmar faz isso muito bem, eu faço bem. A gente faz naturalmente. Você começa a conversar com a pessoa e você começa a sentir. E a pessoa começa, ela se soltar, sentir a vontade. Eu digo que abrir crediário é isso. E a gente vai começando a sentir, você vai participando um pouco da vida dela, ela te dá, vai até o limite que ela te dá, você também dá um limite na sua vida. Mas isso é muito bom de você ter esse entrosamento, principalmente para quem mora em condomínio. Agora, eu notei que Campos mudou muito, né? Muitos condomínios surgiram, né, aqui em Campos. Hoje a gente tem aproximadamente 1.200 condomínios em Campos. Eu acho que a gente não número, tava... assim, maravilhoso. A gente não tem essa noção. Mas eu acho que muita gente não tinha esse costume também de morar em condomínio. Muitas pessoas começaram a morar nos pequenos condomínios e daqui a pouco eles se tornaram grandes condomínios, né? E eu acho que as pessoas não tinham mesmo. Por isso que eu acho que é bacana esse projeto. Quando você apresentou essa ideia de fazer o podcast também, eu acho que a gente precisa mais falar sobre isso, né? Como é viver em condomínio, viver em comunidade. Porque eu acho que muitas pessoas não tinham esse costume mesmo, né? Cada um morava nas suas ruas, ou suas famílias moravam em ruas, em casas de ruas. E tinham hábitos diferentes. O meu condomínio é muito pequeno. São só 10 casas no meu condomínio, mas a gente nota quando entra alguém, né, seja por aluguel ou porque comprou uma casa, que se a pessoa veio de rua, de casa de rua, né, uma casa normal, porque os costumes são completamente diferentes. Então eu acho que Campos cresceu muito, né, a cidade cresceu, e essa vinda dos condomínios, eu acho que pede um pouco mais de disseminação mesmo de informação. Aí tem a vizinha jornalista que fala assim, olha, tem morador novo, tá sabendo? Existe a vizinha, não é jornalista de profissão, mas jornalista de condomínio. Pois é. Muitos vários, aí né? chega, e assim, até mesmo o síndico também mudou a postura, porque antigamente, qual era a figura do síndico? Era aquela pessoa aposentada que já não fazia mais nada. Morador mais antigo, né? Porque nem tinha administradora, fazia aquela planilha no caderninho. Dagmar pagou, ok. Edivar pagou, ok. E assim era coisa, os condomínios eram pequenos. Eu, por exemplo, eu sou gestora de 2 condomínios multifamiliares. Um com 384 unidades e outro 448. Pois então não tem como fazer um caderninho. Então assim, foi se criando também condomínios muito grandes, diferentes volumosos, do que a gente tinha, né? E um nicho na profissão, gestor de condomínio, né? Gestor de condomínio. Eu tenho amigos que são gestores de condomínio no Rio, moraram no Rio em prédios, não moram mais, mas quando foi sair do prédio, o prédio falou assim, não, a gente quer continuar a contratar essa pessoa para continuar gerindo esse prédio no Rio de Janeiro. E ela vê tudo, toda a parte de iluminação, hidráulica, todos os problemas de elevador, toda a manutenção, continua ela mesma em Campos, faz isso. O home office ajudou muito isso aí também. Mas gestor de condomínio virou uma profissão, né? Sim, que hoje a gente chama de síndico profissional. E não é só gerir condomínio, é gerir pessoas. Sim. É gerir pessoas. O que exige muito, né? Porque o gerenciamento de crise, de conflito, a pandemia trouxe a instabilidade emocional muito mais aflorada, porque às vezes um barulhinho que pode hoje parecer normal se tornou muito mais evidente, o choro de uma criança, ou sabe? Uma obra, furar uma parede. Um martelinho, mas mesmo que seja dentro do horário, pode até que horas, porque eu não aguento. Então tornou-se as pessoas muito mais sensíveis. Então a gente também teve que se adequar enquanto gestor, por isso que eu digo que a gente não é só gestor de condomínio, mas sim de pessoas, porque a gente tem que fazer esse gerenciamento, ser um pouco psicóloga, chamar para perto, tentar... Não, é porque mais está dentro do horário, daqui a pouco está terminando. Então, assim, fez com que a gente também tivesse que se adequar a essa nova realidade. E se profissionalizar ainda mais, né? Se adequar a isso. Nós, como CDL, a gente notou muito realmente um crescimento de condomínio e até os condomínios passaram a ser um grande cliente da CDL, que ele ajudou a diminuir a inadimplência nos condomínios. Que é o calcanhar de Aquiles dos condomínios. Que é complicado. O que o síndico tinha que fazer? Meu Deus do céu, vou bater na porta de fulano para cobrar. Exatamente. Então, ele hoje, com desfile a CDL, ele pode negativar uma pessoa
comunicar que está em atraso, e ajudou bastante nisso aí. Mas realmente, sim. Olha, você sabe que isso é uma novidade, tá? Eu não sabia. Então, hoje a pessoa pode... É bom, né, gente? Que a gente fala, quem não souber... Se o condomínio for associado à CDL, então, ele pode negativar... Tem CNPJ. Sim. É legalizado. Então, ele se associa, vai estar ali. Então, ele vai estar... Inclusive, os 2 condomínios são associados à CDL. E você pode, um condomínio está atrasado, comunica a inadimplência, e aí aquela pessoa vai ser negativada. E aí ela não vai conseguir ter consumo no crediário. É porque eu acho que a gente muitas vezes, né, quando o condomínio é pequeno, a gente... Nem imagina essa solução. Não é nem isso. A gente vai optando pelo bom senso, vai apelando, né, pelo diálogo, né, você vai tentando com que as pessoas fiquem ali em dia com o condomínio, até porque são poucas casas, por exemplo, no meu caso lá no meu condomínio, então a gente exercita muito isso, essa questão de, vamos conversar para ver se não fica inadimplente, que atrapalha. Ela amizade com você e ela continua viajando, ela continua trocando de carro, mas ela esquece de pagar o Mas eu acho que é bacana. Porque às vezes tem um esquecimento, né? Tem um esquecimento. Um esquecimento assim, providencial. Providencial, né? Providencial. Mas eu acho que já pode botar no débito automático já. Exatamente, no débito automático é uma grande saída. Não vai esquecer, né? E a galera, tô com um probleminha no débito. Mês que vem eu acerto, mas mês que vem acaba aparecendo outro problema, e aí vai. A inadimplência ainda Juliana, você como gestora de condomínio, né, como assim, nós temos o aliado, né, que é o CDL, que faz esse trabalho tanto nos 2 condomínios, e hoje também os condomínios optaram de ter a garantidora, né, que cobre a inadimplência também, né, que ajuda. Tem um serviço jurídico também que vocês têm especificamente para condomínio. Para cobrança, para execução. O condomínio se tornou um grande nicho de mercado, realmente, né? De administração. Porque bem Dagmar falou, os moradores eles não têm consciência, eles na verdade não enxergam cota de condomínio como cota essencial. Pois é. Como água. Por quê? Porque a água, se você ficar devendo, tem sanção. Vai te cortar. Água a mesma coisa, gás a mesma coisa. Com condomínio não se faz nada. Não. Claro, pode se executar, mas é a médio e longo prazo. Sim. A gente precisa, né, entrar com pedido na justiça, e a gente sabe que a justiça tem o tempo dela, não é uma coisa de imediato como a água, como a luz. Então, se é de escolher entre uma viagem e a cota de condomínio, sempre será escolhida uma viagem, um churrasco do final de semana. E com isso também cresceu vários números de empresas que fazem a administração também, né? Sim. Contratado. Também tem um síndico que administra ele sozinho, sem assessoria, e tem a divisão de funcionários, de toda a equipe, de material também usado, né? É um nicho tão grande que realmente... Os prestadores de serviço dentro do condomínio, né? Hoje, eu já tive essa experiência de ter administradora, mas hoje eu optei por fazer a autogestão, porque eu acho que dá mais transparência aos moradores, principalmente porque são condomínios grandes. Dá a questão dessa questão da transparência para o morador, de ter administração dentro do próprio condomínio. Quer um boleto, vai lá na administração, pede uma segunda via. Sim, eu acho que é muito mais fácil. Com um condomínio do mês passado em atraso, tá com 3 condomínios, a gente dá até 5 cotas para parcelar direto ali na administração. Porque a gente sabe, diretamente com a gente. Eu vou comentar com você falou disso, eu vou comentar uma mudança de comportamento na arquitetura dos prédios por causa dessa moradia em condomínio. Hoje, quando você ia imobiliar uma portaria de prédio, um hall de prédio, a primeira coisa que você ia ver um sofazinho para botar no hall de entrada. Sofá hoje praticamente é proibido. Todos os prédios desses grandes do Rio, que a gente vê exemplos de grandes construtores, só se usa poltrona ou cadeira. Aí, por que isso? Porque na cadeira é difícil a pessoa deitar para dormir, porque às vezes à noite olha que mudança. Sim, você aproveitava da às vezes namorava a secretária, e tinha uma série de coisas. Então até o comportamento do mobiliário de condomínio começou a mudar. Sim, de acordo com que foram mudando. Que foi mudando. Aí também foi se adequando. Os residenciais eu noto que eles não têm um espaço, às vezes, para você ter uma espera. Realmente, às vezes, existe sanitário comum para os funcionários e para os moradores e tal, mas você não tem uma salinha realmente para você ficar. Hoje também se cresceu muito condomínio, agora é muito interessante, é o espaço gourmet, né? Parece que todo mundo tem que saber cozinhar, né? Eu não sei cozinhar nada. Mas muito menos. Eu não quero mas adoro convidar alguém para levar para o espaço gourmet. Eu até compro as coisas, leva uma cervejinha. Mas você convida alguém já para cozinhar. A gente vê que as áreas de residenciais, o quarto diminuiu muito, né? Está muito pequeno. Sim, mas os apartamentos têm diminuído bastante. Acho que a gente tem que brigar para a gente ter uma área boa. E aí existe espaço gourmet, espaço de convivência, sala de ginástica,
prédio oferece muito isso, né? E até os residenciais também começaram, que estavam antigos, Sim, se atualizando, se adequando a essa atualização. E aí entra o que você falou, né? Dos serviços sendo prestados para esses condomínios, né? Serviços diversos, inclusive de infraestrutura, né? Serviços, gente, quem está assistindo o programa, é um grande nicho fazer o trabalho de içamento. Não existe em campos, tá? Um içamento você quer entregar, isso funciona muito para prédio. Então, você comprou um sofá, ou comprou um piano, comprou uma geladeira dessas que só faltam falar, ou já falam, fazem tudo, e você não tem como subir, que não dá no elevador. O elevador é 2,10 metros, a altura do elevador. Vai pela escada, não dá. Não tem outra opção. Então tem que ter o içamento. Rio de Janeiro tem direto e Campos não tem içamento. Olha só, gente, é uma oportunidade. Eu tô falando nicho para vocês. Eu sei porque eu sofro, porque eu preciso de contratar, às vezes, vindo de fora. Então, içamento, quem quiser, olha, eu soube que a maquininha não é cara, não é complicado. Dá para investir, para investir, para você ter esse içamento. É uma grande oportunidade de negócio. Que eu digo, gente, nós temos que estar enxergando sempre grandes oportunidades de negócio. A nossa cidade está oferecendo, por exemplo, agora a gente está falando muito do centro de revitalizar. Vai ser uma grande oportunidade de negócio de vários condomínios que vão surgindo na área central, como está surgindo no Rio de Janeiro também. Sim. Vários prédios no centro do Rio de Janeiro, o centro está querendo repovoar, Campos também está querendo ir para esse caminho. Mas siga essa dica do içamento, gente, só para vocês sentirem. Cada produto içado é em torno de R$500. Você imagina, às vezes uma mudança, você tem que subir um sofá, uma geladeira, vai 2, 3, 4 mil reais. Não, e sem contar que vai preservar a parte interna, né? Porque é uma geladeira que esbarra, tira um pedaço da parede e arranha toda a estrutura de pintura. Exatamente. Então, o próprio prédio vai se beneficiar com isso. Já é um outro nicho de mercado surgindo aí agora com os condomínios. Pensem em ter alguém explorar isso aí. Agora, Juliana, eu sempre tenho curiosidades a respeito da convivência nos condomínios. Eu não sei, né? Eu vou aproveitar que já que a gente conversa. Tá valendo essa questão de bicho? Como é que é isso no condomínio que você administra, que você mora? A questão de bicho do condomínio, né? Do pet, que hoje é nosso amiguinho, né? Mas ainda é muito discutidos, né? Aquilo que pode e o que não pode. Como é que tem sido isso, a aceitação das pessoas? Eu tenho história engraçada para contar disso, mas deixa eu falar. Não, então, hoje 2 pontos polêmicos de condomínio, crianças e pets. São crianças porque os pais, alguns entendem que é de responsabilidade do condomínio. Pais permissivos. Pode ir lá pro pátio, porque eles acham que é o zelador que tem que olhar, é o porteiro. Exatamente. E aí eu tenho até um trechinho. O sofazinho da mim saiu porque a criança ia dormir que o porteiro tomava conta. Exatamente. Pode ir lá pra porteira e dorme lá que o seu Zé vai tomar conta de você. Mas ali tem um trechozinho do estatuto da criança que é bem claro que a responsabilidade é pai, mãe responsável. E aí é um assunto muito sério, né? Porque alguns acidentes podem acontecer com as crianças pequenas, né? Inclusive dentro. De passar uma bicicleta ou de um carro e a criança se atravessar na frente. E a questão do pet, o ponto sensível é outro pensamento. Eu pago o condomínio, o pessoal da limpeza que tem que retirar a caquinha do cachorro. Não, responsável pelo lixo, pelo pet, né? É o dono, então ele é o responsável por catar. Então a gente entra num trabalho de orientação, num trabalho de educação. Todos esses itens têm que constar ali num acordo de convivência, geralmente. Como que acontece isso dentro dessas regras? Educação. Não, então. Mas tem regra. Tem regra, né? Cabe multa. É porque cabe multa. Se a gente contar pela educação das pessoas, né, vai acabar dando certo, não tá dando muito certo. Então, acho melhor ter uma regra, né? Não, então, existem as regras. Se a gente flagrar, inclusive lá nos 2 condomínios que eu estou à frente, eu coloquei aquele suportezinho com saquinho pra poder... porque eu esqueci o saquinho lá em cima. Não tem mais problema. Tá distribuído pelo condomínio inteiro. Tem um saquinho. Uma história engraçadíssima. Você usava de pet. Conta pra gente perguntar se pode isso. Eu tinha uma amiga que ela botava sempre o nome dos pets, o nome do síndico. Que ela, lógico, ela era uma pessoa brigona, gostava de brigar. Então ela tinha o gato, vamos dizer, o nome do síndico era Pércio. E aí ela chegava na portaria, lógico, ela pegava o interfone e ligava, olha, vê Pércio aí, que Pércio tá cagando muito, tá sujando tudo aí, tá com diarreia, dá remédio a Pércio.
Mas aí era para todo mundo que estivesse na portaria estar ouvindo, falando que ela estava falando do síndico, né? Ou a cachorra era o nome da esposa do síndico. E, gente, então era uma doideira. Não concorrerá, por favor. Sempre tem um, né? Não tá mais entre a gente, mas ela aprontava muito desse tipo. Gente, então, não leve isso como exemplo. Não leve como exemplo, é só piada. Por favor. Mas que era espirituosa, era, né? Foi uma sacada. Cara, uma sacada. Ela conseguiu espetar o síndico isso aí. É verdade. Como chamava a mulher do síndico da cachorra, o nome que era cachorra. E ela é uma cachorra realmente, fulano. Eu imagino a cena. É verdade. Não, e aproveitava. A hora que tava a portaria ali, ela no telefone. Fulano, meu Deus, aí pronto. Aí tu, meu Deus do céu, será que ela tá falando da síndica? Do síndico? Que isso? Meu Deus do céu, e aqui, mas no caso era o nome. Não, e aquilo, aquele telefone sem fio, você imagina já no prédio, né? Peguei fulano lá do 215, falando que era síndica, é uma cachorra. Porque o telefone sem fio funciona rapidamente. Agora, histórias e mais histórias. Pode isso? Não pode, hein, gente? Colocar o nome da síndica. Não pode, porque não leve isso como exemplo. Mas tá na moda que eu botar o nome de pet de nomes pessoas, que antigamente era assim. Não, mas se bem que Juliana, né? Juju, né? Pode sim, tem vários bichinhos com o nome de Juju. O nome do cachorro dela é Joaquim. Então pode existir. Não, hoje é super comum. comum. Renato, vários nomes assim. Exatamente. Pedro Antônio, nome de cachorro, animal. Eu gosto muito de pet. A minha morreu há pouquíssimo tempo. Minha companheira tinha 12 anos. Então eu sempre falei, gente, assuntos que se referem à criança e à pet, eu super entendo, porque eu tenho os dois. Eu tenho uma criança, um filho que tá com 6 anos, então assim, é uma criança que apronta, mas eu sei dos meus direitos e dos meus deveres enquanto mãe, né? E dele enquanto criança. E entendo também de pet. Então, quando vem um problema, eu tento sempre me colocar na situação para tentar conduzir da melhor forma. Umas coisinhas complicadas quando me estou lembrando assim, por exemplo, hoje esse veículo elétrico, né? Motinha, os filhos, o pai fica todo bobo, compra um carro pro filho daqueles elétricos e ele vai andando pelo condomínio. Só que ele vai andando e vai batendo, né? Tipo choque, batendo nos carros dos condôminos que estão estacionados. E aí, a câmera vai, filma, aí tem que registrar. A gente, assim, como foi entre a conduta como foi um problema entre as partes, a gente identifica o causador e informa para quem sofreu o prejuízo, né? E aí a gente encaminha para que eles entrem num acordo entre as partes, porque foi uma coisa bem particular. Se houvesse algum dano ao patrimônio do condomínio, a administração sim teria responsabilidade. Mas como é um bem particular, a gente sim identifica só o causador, passa essa informação com muito cuidado, porque hoje a gente tem a questão de direito de imagem, também que a gente precisa ter esse Existe uma história que você não pode passar esse direito, essa imagem, você não pode mostrar. Que tem gente que acaba postando no celular. Não, olha só, não pode. Pois Eu, por exemplo, tem que ter esse cuidado. Inclusive, nós temos um episódio falando sobre isso, com um advogado que estava aqui, né, que fez com a gente abordou sobre isso, porque aconteceu um crime. Mas eu vou esperar o boletim de ocorrência. Mas muitas das vezes até o boletim, a solicitação da polícia chegar... A parte burocrática. Perde-se, porque tem DVR muito tempo, que dura só 5 dias, 7 dias. Até chegar o documento, se perdeu a imagem. Então eu acho que cabe o consenso do administrador. Não, tudo bem, eu vou disponibilizar a imagem, mas eu, por garantia, eu tenho um termo de responsabilidade que, ao passar a imagem, ele assina, dizendo que qualquer compartilhamento, a partir dali, a responsabilidade é dele. Sim, então, assim, eu acho que evita muito, né? Evita, porque o condomínio se resguarda, e aí, a partir do momento, eu não vou deixar de liberar a imagem para elucidar um crime ou um prejuízo, mas também me resguardo a partir do momento que eu faço ele assinar aquele termo de responsabilidade, dizendo que, a partir dali, a responsabilidade da imagem é dele. Até porque também vai ajudar a solucionar um caso, né? Exatamente. Naquela questão ali, desde que a imagem seja usada sempre para isso, né? Um condomínio residencial, onde às vezes tem pessoa que coleciona orquídea, às vezes uma outra vizinha se sente atraída por aquelas orquídeas. Sim, e às vezes ela quer levar para casa dela. Pegar uma emprestada, né? Pegar uma mudinha, tá valendo, nem fez falta. Fazer um pouquinho. Olha, a gente tá brincando aqui, mas tem muito, hein, gente? Acontece normalmente. Acontece muito, viu? Aí faz como? Bate palmo depois, olha só, a senhora tá no vídeo levando orquídea. É uma situação muito, assim, delicada, né? Porque aí vai depender da relação da dona da florzinha
com a que pegou a mudinha. Entendi. Mas não pode, né, gente? Não pode, vamos dizer. Juliana, muito delicadinho, bota tudo no diminutivo. Você podia pedir, quando tem uma muda da sua, você pode me ceder, né, pra eu plantar, gostei tanto. Eu acho que a conversa, que evita muita coisa. Mas aí o síndico fica numa situação complicada? Não, tudo é culpa do síndico. Tudo é culpa do síndico. Já acostumou, né? Já, tudo. Até o que não é culpa dele se torna culpa dele. Entendeu? É uma coisa incrível. Se o casal separa, se um trai o... Eu rio porque Juliana... trai, a culpa é do síndico. Sempre será. Sempre. Toda situação sempre será. Graças a Deus que o condomínio geralmente existe um advogado para fazer essas interpelações a favor do síndico. Mas eu lembro que Juliana contou um caso e eu ri muito de alguém que perdeu o carro e ligou de madrugada para você. Perdeu a moto, desculpa. A pessoa ligou desesperado porque alguém pegou a moto, não estava ali, aconteceu alguma coisa. 1h30 da manhã. Era de madrugada. De um morador informando que a moto dele foi furtada dentro do condomínio. Só que eu não atendi. Porque eu falei assim, eu não tinha ligação de Honda, de porteiro, tinha alguma coisa estranha, eu liguei pro Honda. Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo. Eu falei, não, porque tem um morador desesperado. Não, dona Juliana, porque ele se deu conta, ele chegou sem a moto. E a gente buscou, ele chegou e entrou sem a moto, mas ele tá achando que furtaram. Horas depois ele saiu de Uber, foi buscar a moto no lugar que ele tinha esquecido. Deixou a moto pra trás, chegou no condomínio. Porque não atendeu, porque a moto sumiu, foi furtada dentro do condomínio. Outra história que eu sei de prédio interessante, a pessoa faleceu e foi pro caixão dentro do apartamento. Nunca vi, geralmente às vezes sai o corpo, mas você teve que descer o caixão pelo prédio. E os moradores não queriam que o caixão entrasse no elevador. Ué. E aí, coitado do síndico, não sei qual a solução que ele deu, se teve que fazer o morador descer de escada, o falecido descer de escada. Mas realmente, às vezes, são situações que são colocadas... São. A gente todo dia tem um desafio diferente. Desafio novo, né? Desafio novo. Porque são situações que, quando envolve pessoas, a gente não sabe. Eu falo que é um Kinder Ovo. Sim, a surpresinha. É uma surpresinha. Então, apesar de ter regras, o que vai prevalecer sempre é o bom senso, Juliana? Eu acho que é a educação, como a gente vai falar, acho que é educação. E devido a essa escalada muito grande de condomínios, e pela facilidade da venda, que hoje, né, os benefícios do governo, não se preparam pessoas para morar em condomínio. Eu falei que eu até vou pensar na possibilidade de virar uma coach. Uma coach, assim, de como morar em condomínio. Pois é. Você falou disso, de educação. A educação é tão importante que, às vezes, quando fala de casas populares, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, é comum, às vezes, a gente vai sempre dar um suporte, aquilo ali. E quando vem tem o banheiro, tem um vaso sanitário, muitas pessoas não sabem para que serve ainda. É verdade. E é comum a gente entrar nessas casas e está plantado. Achou que era um vaso de planta, realmente. Já ouvi usando no quintal. Sim. Mas até hoje continua. Recentemente a gente foi agora visitar. Eu acho que assim, é tipo uma pirâmide. Educação, bom senso e respeitar, porque quando a gente assina um contrato no banco, tem uma convenção já pré-estabelecida, com direitos, com deveres, e que ninguém lê. Você pode colocar em PDF. Acredito também que vale muito a pessoa se conhecer também, né? Ter um autoconhecimento. Eu acredito que no meu perfil, eu não consigo morar em condomínio, né? Não me adapto. Não dá pra mim, porque é uma questão... são muitas pessoas, são muitas regras, muitas pessoas, né? Tem um cronograma ali a seguir, tem regras a seguir, e meu perfil não se adapta. Mas e aí? Tão bom, Daga, se a pessoa reconhecesse isso. Né? Eu acho que o autoconhecimento vai ajudar. Autoconhecimento, mas é sério, eu acho que as pessoas deveriam mais trabalhar o autoconhecimento. Assim, olha, pelo meu perfil, eu não consigo morar junto com muitas pessoas. Eu tenho amigos que falam isso, né? Não é um psicólogo, não mas é uma pena. A negação é muito grande. Mas é uma pena. Isso muito mais aflorado. Porque daí a gente evitaria também e é mais felicidade para a pessoa, porque às vezes você vai ser mais feliz, você vai se dar melhor se você morar numa casa só sua, né? Numa residência, numa rua, tranquila, como você quer, ou num sítio, uma fazenda bem distante. Vou te dar um exemplo, não sei se vocês assistiram aquele
aquela minissérie da Globoplay, Qual? Outros. Ah, sim. Que fala muito dessa vida condominial. Sim. E aí é uma temática assim, muito interessante. Eu já estou ansiosa pela segunda temporada. Eu também quero assistir a segunda temporada correndo hoje. E é uma temática que hoje tá, como a gente falou, é muito grande. A maioria das pessoas hoje tem morado junto com outras, assim, ou quando não, né, trabalhando junto com outros, que eu estava comentando aqui com o Edivar também, que tem uns condomínios comerciais também, né, quando as pessoas, os lojistas estão no mesmo lugar. Eu acho que isso também reflete muito, né, como você dentro dos condomínios comerciais também, apesar de ser uma outra legislação, né, um outro tipo de regra. Os comerciais começaram uma educação muito boa também. Por exemplo, eu que trabalho com entrega de produtos, de imóveis, o condomínio comercial só posso entregar após as 19 horas, por exemplo. Sim. Tem que ficar com uma equipe de trabalho fora do horário. Para atender essa demanda. Porque de até as 19 horas é um horário de fluxo do prédio. Pois é. Eles vão parar um elevador para poder subir móvel. Exatamente. Então a gente tem que começar a entender isso aí. E quando eu faço entrega no Rio, às vezes eu só tenho ele fala assim, não, você tem um horário muito grande, só você tem de meia-noite às 5 da manhã. Você tem tanto, esse horário todo. E pois eu tenho que ir pra lá, de madrugada, chega no Para você Rio. atender a sua demanda, você precisa se adequar. Exatamente. Mas é a regra daquele condomínio para você. Ele não quer também incomodar, nem complicar o funcionamento daquele prédio. Por exemplo, de edifícios comerciais, geralmente é após as 19. Exatamente. Pois é. Aí você já imaginou se um lojista, por exemplo, que está acostumado a ter loja na rua e tudo, e começa, de repente, ter uma loja dentro de um condomínio comercial? Sim. Como é que aquilo vai ser diferente para ele? Ele vai ter que se adaptar a diversas regras. Então, eu acho que vale a pena a pessoa ver o perfil também dela para tentar não dar tanto problema, né, para os outros e viver melhor eu também. Acho que também assim, e essa temática dessa série fala muito sobre isso. Eu acho que o que a gente abordou no episódio anterior que também é exercitar a inteligência emocional, porque muitas das vezes a gente acaba estimulando, o outro já está num limite, tendo uma tensão, e a gente só vai ali botar mais lenha na fogueira. Muitas vezes é melhor dar 2 passos para trás para a gente apaziguar naquele momento e de uma forma fria, de uma forma mais tranquila, a gente dá a resposta exata. Assim como você falou no início, que a gente estava conversando, que um bom dia modifica, faz a diferença, dá uma aliviada, porque a gente, às vezes, a pessoa pode estar triste, estar cabisbaixa. Tem aqueles casos também que as pessoas estão ali no momento explosivo. Descontar alguma coisa. A gente não sabe o que o outro está passando, né? Então, eu acho que vale a pena esse recurso. E você passou também. Muito diferente que foi a pandemia, que a pandemia fez a pessoa fazer o uso do máximo do condomínio, né? Ela teve que ficar em casa, então ela teve que usar o máximo. Então, era daquele morador de residencial que fazia churrasco e recebia parente, e daquele do lado que não podia ouvir nenhum barulho que dava jato de água no marido, na pessoa ali. E com um agravante, em nenhuma convenção de condomínio prevê pandemia. Pois é. Olha só, daqui pra frente tem que prever. Então, a gente teve que se adequar a uma realidade nova que a gente, até então, pelo menos na minha geração, eu nunca tinha passado, e se adequar, juntamente baseado, né, no campo jurídico, para a gente não extrapolar também os limites, né, do direito de ir e vir, mas ali era uma situação extremamente diferente, de clausura mesmo por necessidade. Então a gente também teve muitos desafios em relação a isso. Esses desafios, né? Nós somos vários desafios, né? Passamos por uma pandemia, somos a geração que vai ficar nessa transição do mundo digital. É verdade, virtual agora. Nós estamos na história, né? É verdade. Nós estamos fazendo história. E nessa questão do digital aí, entrar um pouquinho agora, você que é um pouco síndico do comércio, né? Ele faz a questão, né? Que ele está sempre ali fomentando. Rede social. Eu reclamo do aeroporto, se eu estiver funcionando, eu faço meio essa coisa. Ele é a voz, na verdade. Ele é a voz. Do aeroporto, do comércio, das praças que são abandonadas, do uso que as pessoas fazem errado, realmente. E eu gosto muito de estar atento a isso aí, realmente, assim. Eu funciono meio... E hoje saiu uma conquista, né, de fechar as ruas. As ruas da João Pessoa e Santos Dumont. Exatamente, que foi uma conquista. Mas dá um conforto e qualidade. Já estou pleiteando a Barão do Amazonas. Quando a gente fez a postagem... Que é a minha rua preferida. Barão de Amazonas, né? Barão de Amazonas. Eu falo que é a nossa 25 de março. É tudo de bom, eu adoro fazer pesquisa, achados no centro, né? Eu não sei se ela vai lembrar, mas a João Pessoa, eu tenho uma nomenclatura especial que eu falei com ela que se um dia eu me tornasse política, eu ia fazer uma revitalização e torná-la John People Square. Achei esse nome ótimo. Maravilhoso. Muito iluminado. Eu comentava, olha, eu estive lá no podcast da Juliana, ela falou desse John People Square. Achei o máximo esse nome. Eu acho que assim, ela Barão de Amazonas e João Pessoa, eu sou assim,
Adoro. É um verdadeiro shopping a céu aberto. E eu estava comentando, a gente quer andar devagar ali, quer andar devagar, quer olhar. Porque às vezes você passa de carro, você tem que estar prestando atenção de quem está na rua e dificulta. Então você fechando, você vai dar visibilidade. Quem está a pé, andar oportunidade. Vai ser tão bom. Começa a me dar a sugestão agora de botar aquele carrinho de supermercado, porque a pessoa vai fazer várias compras. Acho bacana. Até o final da rua. Você porque é verdade, eu super apoio. Porque a gente carrega peso. A gente carrega um peso até chegar o carro, o estacionamento. Olha aí, gente. João Pessoa virando condomínio. João Pessoa vai virar condomínio. Santos Dumont vai virar condomínio. Vamos ter agora o condomínio comercial. Esse é a rua virar um condomínio. Eu já dei o nome. Gente, olha só, já deu o nome, João Pipo. Quem vai tocar esse condomínio lá do João Pessoa, gente? Quem vai? Eu achei a ideia sensacional. Pois Vamos transformar. E aí a gente já pega temos um benefícios para melhorar, botar o carrinho, melhorar a fiação. Gente, você sabe que 70% dessa fiação que está externa em Campos pode ser retirada. É fio que não são mais úteis. Então é uma TV a cabo que você tinha, um fornecimento de internet. Então, tudo você contrata, entra um fio novo. Mas o que você tinha antigo não é retirado. Pois é. A pessoa só recebe para colocar mais fio um. novo. Então, 70% da fiação podia ser retirada, a cidade podia estar mais bonita. Olha só, essa visão nossa. Já vai virar. A revitalização tende até a trazer as pessoas que não costumam frequentar essa área, porque às vezes até existe um certo preconceito, a vir para conhecer. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que vai super funcionar. Eu sempre apoiei. Na verdade, a João Pessoa era fechada geralmente ali próximo ao Natal, a grandes festas, né? A grandes datas comemorativas. Então, já fechava ali e eu gostava muito, porque na verdade te dá uma calma, você compra com calma, você para, lancha um pouquinho, conversa, e todos você pesquisa um preço numa loja, vai na outra, depois você volta. Então, eu acho que dá esse... É intenso, ele é muito forte. Eu acho que eu adoro andar olhando acima da marquise, né? Mania de arquiteto. Ficar olhando as fachadas, elas contam. Se retirar a fiação, vai ficar melhor ainda. Melhor ainda. É a necessidade dos sonhos. E uma dica, né, gente? Já que a gente falou aqui de educação aqui, pra gente fazer o nosso shopping ali, o nosso comércio ali na João Pessoa, também deixa o carro distante, né? Pega um dos estacionamentos ali ao redor, deixa o carro, vai andando. Gente, tem que funcionar num horário mais longo, né? Porque o estacionamento às vezes encerra antes do comércio. Não dá. Aí você fica preocupado em terminar sua compra mais rápido, porque você tem Eu ontem estava no evento aniversário, esse dia do aniversário da SIC, da Associação Comercial, o presidente estava na mesa principal, teve que sair correndo para tirar o carro. Para tirar o carro do estacionamento. É verdade. Olha que loucura. É um transtorno. Faz sentido. E aí você traz esse assunto da gente ter que se adaptar. Então acho que o estacionamento tem que se adaptar também. E eu tô adorando essa ideia desse monte de condomínio. Eu acho que a cidade tem que se tornar um grande condomínio. Sim. Então, vocês estão revitalizando o caso da Lapa. Tem que se tornar um condomínio ali de quem vai estar ali, quem vai. Porque o olhar de quem conduz ali é um olhar, né, diferenciado. Eu digo que são subprefeitos, né? De cada um. Exatamente. Vai se especializando. Exatamente. Vai aumentar esse nicho de condomínio, hein? Pensa nisso aí, ela. Com certeza, é super importante. Eu acho que é necessário. É verdade. Acho que é necessário. Então, acho que a gente tem que realmente pensar na cidade como um grande condomínio, realmente. E a gente ter acesso a poder falar, olha, precisa melhorar a iluminação, precisa melhorar o calçamento. E com tudo a cidade funciona assim. Eu peço muito à prefeitura assim, monta uma equipezinha como um condomínio deve ter. Ó, o meio-fio aqui deu probleminha, vamos endireitar, vamos pintar aqui, vamos trocar essa lâmpada. Exatamente. Que a gente vai passar a ter gosto de cada pedaço da nossa cidade. E vai, além de valorizar o patrimônio, é o que eu estou falando, vai atrair pessoas para conhecer essa... Vocês já foram, dá um rededo, aquela praça em torno da Lagoa dos Prazeres. Eu acho o máximo ali naquela Lagoa dos Prazeres. Lagoa do Vigário. Maravilhosa. Tem medalhinha. Lagoa dos Prazeres, eu gosto do nome, a Lagoa é bonito, mas foi muito invadido. A Lagoa do Vigário... Lagoa do Vigário, sensacional para você passear com a família até a tarde. Eu acho que chegaram a fazer alguns eventos ali pequenos ali na Lagoa do Vigário. O calçamento que é intertravado foi arrancado, mau uso. Então precisa de coisa também naquela vez. Para tomar conta, viu que soltou, tem alguém ali com um olhar de atento, exatamente a fazer essas... Se a iluminação faltou, né? Repor a iluminação. Essas manutenções para não deixar se deteriorar de vez. De vez, exatamente. A gente tem que ter esse cuidado muito grande. Esse olhar é muito importante. Eu estou adorando esse programa de condomínio, por causa disso, deixa eu falar isso aí. Porque vamos transformar Campos num condomínio. Um grande condomínio. Ó, temos a Sheila que pode ajudar a gente, muita gente lá, que pode estar aí olhando, ajudando isso aí. Realmente, eu acho que Campos vai se tornar um grande condomínio, que é médicos, condomínios residenciais, comerciais,
E as ruas, né? Sim. As ruas também. Eu vejo que Campos são 4.000 quilômetros, é uma extensão muito grande. É 4 vezes o estado, a cidade do Rio de Janeiro. É muito grande. Então a gente vê ali, por exemplo, assim, Donana cresceu demais. Sim. E tem condomínios residenciais bons lá, tá? Eu Sim. pedalo pra ir pra dentro, eu vou ver ali. Tem bastante coisa E nova tá construindo surgindo. mais, tem um de Tem. casas que tá para inaugurar daqui a Tem muito. 2 anos. E quando você fala Tem. assim, as ruas também estão virando condomínio, é muito engraçado, porque a gente não fala assim, eu vou na rua, vou na loja tal, que fica em tal rua. Você fala que você vai na João Pessoa. Você não fala que você vai Aí ela pode ter câmera, segurança. naquela loja. Você vai na Rua João Pessoa. Você vai na Avenida Pelinca. Você não vai numa loja só. Você vai na loja, na extensão. Ah, não, eu vou na Pelinca, eu vou na João Pessoa, eu vou na Barão de Amazonas, porque você vai a várias lojas ali, ou você vai fazer um percurso ali. Então, acaba virando realmente essas ruas como se fosse um condomínio. E na contramão dessa coisa, né, de comércio, os condomínios também têm ganhado uma... levando os mini mercados para dentro Exatamente, dos condomínios, né? já é modernização. Já é modernização. Eu com a burrice eletrônica eu não sei acessar, porque tem que usar o QR Code, a câmera. É muita tecnologia. Eu tenho medo de ficar preso dentro daquele container. Porque eu tenho burrice, não vou usar, vou ficar preso, já fico com medo de ninguém me ver. É verdade. Tem sido um serviço prestado, né, É um dentro dos comércio, condomínios. Mas é uma evolução muito boa, realmente, né? Eu falo assim, quem vai querer comprar um carvão meia-noite? Tem lá. Tem. Vai ter aquele que resolveu fazer uma resenha meia-noite. Daqui a pouco a gente vai avançar para a farmácia, né? Sim. Porque Rivotril da madrugada, quem não vai querer? Deu aquela insônia. Rivotril não precisa de receita. Eu acho que não vai dar. Uma cervejinha para relaxar. Mas eu acho que um relax dá. Tem relaxa com vinho de cerveja? Não, eu falo que alguns precisam de Rivotril, outros de cerveja. Eu preciso de Coca-Cola bem gelada. Aí vale. Ela é fora do padrão. Ela é fora da Eu sou fora da casinha. Mas eu não ligo porque café me acalma. Eu tomo café para acalmar. Tem gente que fica mais agitada. Tem gente que toma café para acordar, mas eu tomo café para relaxar. Eu funciona à base de Coca-Cola. E eu acho à base de chocolate. Cada um tem um remédio. Eu não sei se todo mundo conhece, né? Se todo mundo das pessoas que frequentam condomínios ou condomínios menores, mas o que a gente está falando aqui, eles são como uns containers, né? Containers, né? Que tem ali um delivery, 24 horas. Eles funcionam. QR Code, né? Com todo. Você acessa com o celular e paga já direto com o Pix. Não tem atendente dentro deles, tudo né? um autoatendimento. É um autoatendimento dentro dos condomínios que já estão, né? Alguns já têm esse serviço, então você entra, compra o que você quer, paga. Congelados, né? Isso. Que seja para usar naquele momento, congelado, cerveja. A gente não tá falando o nome aqui porque cada um tem um nome, né? Dentro do condomínio são várias empresas. Então são várias marcas, mas é aquele container que vai. É como se fosse um self-checkout, né? Só existia muito nos grandes centros. Sim. São Paulo, que tomou um boom isso há 2 anos atrás. Tinha recepção de hotel, tinha tudo isso. Hoje não, hoje Campos já está se popularizando, já tem. Tem alguns condomínios já multifamiliares, inclusive. Eu resido, tem isso também, se contém. Eu tenho medo. Você nunca usou Fico medo de coisas muito modernas, tenho medo. Então não vou nem perguntar da minha esposa usa, minha esposa usa. Funciona, ela já se salvou lá várias vezes, mas eu tenho medo. Eu sou eu também dessa modernidade. Assim como os condomínios, eu já vi. Também. Vai aprender rápido. Tem alguns condomínios que já colocaram padarias, né? Esse tipo de serviço também que é mais rápido, tá dentro do condomínio, então vai socorrer a pessoa mais rápido. A boa parte dos condomínios, eu até, a hora que a gente tiver aqui um departamento jurídico, algum advogado da área condominial participando, perguntar se isso não pode influenciar, porque a maioria das convenções diz que o condomínio é estritamente residencial. E se isso, mesmo que aprovado em assembleia, pode trazer algum conflito, porque sempre tem aquele morador que vai ser do contra. Tem. A convenção é expressa e diz que o condomínio é residencial. Ô Juliana, mas e quem nos condomínios multifamiliares, e conheço vários, que cada um vende uma coisa dentro do condomínio. Existe pode isso? É isso que eu estou agora. Daqui a pouco muda bem de cloro. Né? Eu já tive no meu gente que já fez quentinha. Pois é, vende sanduíche natural. De revistinha, natura. Essas revistas. Tem gente que atende com salão. Lingerie. Vende pijama, vende tudo. É uma venda muito velada, porque é uma coisa interna. Não, e fora esse atendimento, gente, massoterapia. Sim. Até o próprio psicólogo dentro do condomínio, a pessoa atende em casa, porque ela tem uma sala em um espaço. Mas aí, enfim, aí pode ou não pode? Então, como eu tô te falando, a partir do momento que não influencia
no trânsito de pessoas diferentes, porque eu tive, por exemplo, um caso que ele alugou um apartamento para fazer um estúdio de tatuagem. E ele era um tatuador bem conhecido, renomado. O fluxo de pessoas passou a incomodar o pessoal daquele bloco. Eu acho que é sempre assim, né? Não pode incomodar os vizinhos. Exatamente. Então eles entraram nessa pegada. A convenção é expressa quando diz que o condomínio é residencial. E assim, a unidade foi alugada única e exclusivamente para aquele objetivo de ser um estúdio de tatuagem. Quando você mora e vende um açaí e faz a sua depilação, eu acho que já não incomoda, porque você tem uns horários muito flexíveis. Um atendimento muito... Como eu tô te falando, muito... Entre os moradores ali, né? Na maioria das vezes atende os próprios moradores, os multifamiliares. Então, eu acho que como é uma coisa que não incomoda tanto, eu acho que passa despercebido. Entendi. Eu acho que passa. Mas eu acho que vale sempre a conversa, o diálogo, né? O diálogo sempre é uma grande solução. É uma grande solução. Se está incomodando também, eu acho que é normal isso. Ou se algo ajuste, incomoda, né, diminuir esse incômodo. Exatamente. O que está incomodando? O que a gente pode ajustar para a gente não te incomodar mais? Faz uma sugestão, né? Mas isso é muito bom quando o síndico faz um diálogo e é profissional. Receptivo, é profissional e receptivo, é isso aí, né? E sabe fazer essa conciliação. Agora, e quando não é esse síndico, né? Olha que doideira ele vai pra botar mais lenha na fogueira, ao invés de apagar o incêndio, ele tá ali pra jogar mais lenha, né? Mas aí também tá na mão dos condôminos também, né? Que tem ali o poder, em sua maioria, de eleger ou não um síndico, né? Ele faz como? Por isso que eu falo que no nosso caso em especial, é o exercício da inteligência emocional, do gerenciamento de crise, porque às vezes você tá naquele momento ali doido pra mandar o condômino. Pode interditar um síndico? Tomar um banho, mas assim, a gente o síndico não combinou, ele foi eleito, ele vendia uma imagem sensacional. Ele pode pedir a destituição do síndico, existe. Não, os moradores podem pedir essa destituição. Podem, né? Solicitar uma assembleia para destituição do síndico com provas robustas contra o síndico, sim, pode. Não deve ser. Bom, né? Olha, mas a gente está falando isso aqui, eu conheço casos aí gravíssimos, né? De casos de administração de condomínio. Quando a gente passa essas reportagens que se tornam muito comuns, alguns moradores já olham pra gente meio assim, mas graças a Deus, no que eu moro, eu já estou na minha 5ª gestão, 4 deles eleita por aclamação, porque ninguém quis se candidatar, e no segundo, né, estou na minha 2ª gestão, e na última agora também por aclamação, porque ninguém, sinal de que eu estou no caminho certo. Eu acho que está funcionando. Está funcionando, então. Eu inclusive já fui síndica de Dagmar. É verdade, já foi minha síndica também. E deixou de ser porque não tinha mais tempo. Porque ficou apertada a logística e não deu aí, eu infelizmente. Mas não foi por nada, eu estou falando, explicando, né? Mas assim, a pessoa, por ser um condomínio pequeno, até eu orientei, falei, gente, aqui é tão fácil de vocês se resolver entre vocês mesmos, e hoje o síndico, ele sempre se mostrou muito junto comigo. Eu falei, gente, você é o cara. E sempre que ele precisa, ele me liga, Juliana, tô precisando da sua ajuda agora, vambora. E até hoje a gente... hoje a solução que a gente conseguiu foi formar um grupo, né? Um grupo, apesar de ser pequeno, mas a gente formou um grupinho também para, já com a experiência, para auxiliar, para não deixar também coisa rolar frouxa. E uma pessoa só ficar nessa condição. Mas deu muito certo. É necessário ter essa visão diferenciada. Sim. E a gente precisa estar sempre estudando, se adequando às novas questões, aprendendo, porque a gente só vai conseguir resolver de uma forma muito, muito tranquila, porque isso depende de um exercício, de conhecimento, não é só no dia a dia, mas sempre que tem uma palestra, uma reciclagem, é muito importante. Isso faz a diferença. Eu acho que em toda a área, independente de ser síndico. Eu tô pensando, vocês estão falando assim, minha cabeça está viajando em vários prédios. Já tem várias ideias. Já vai sair daqui cheio de ideias. Esses prédios tipo MRV, que são vários blocos, às vezes tem piscina. Eu já fui a um que não tinha um toalete, banheiro no térreo, porque também dava problema. Então eu acho que a variação de problemas é muito grande, né? Sim, eu acho que o síndico vai depender sempre do tipo de condomínio também, né? Tem vários blocos, são mais de um síndico? Não. Lá no meu, o que eu moro, são 12 blocos
Eu sou dos 12. A cidade, é uma né? cidade. E o outro são 28 blocos. Eu sou síndico dos 28. A gente tem um subsíndico que dá um apoio, mas assim, é uma cidade mesmo. É uma cidade. Se você multiplicar 448 unidades para uma família normal de pai, mãe e filho, vezes 3, vamos dizer assim, é uma cidade, praticamente 1.500 pessoas. Morando ali, convivendo, né? Tem que ser profissionalmente isso aí. Tem que ser profissional. Eu acho que esse vale a pena. Não pode ser amadoramente. Não pode, porque são questões que envolvem as famílias. E a gente nunca sabe aquilo que está doendo no outro, né? Naquele outro. Eu acho que vale a pena. É se colocar no lugar. E isso é muito bom, que eu vejo que cada vez tem que ser mais profissional em cada setor que você entra. Campos tinha uma mania muito de ser tudo muito bombril. Aí ela é advogada, ela tem bom senso, então ela pode ser síndica. Não, ela vai ser contratada para ser síndica. Especificamente isso aí, você estuda, conhece a legislação daquilo ali, né? O arquiteto ali é preparado para poder fazer um projeto, né? Então acho que realmente cada um tem que ser, né? Que é um trabalho, tem que se qualificar. Exatamente, que é um trabalho de mídia, que é um trabalho de podcast, tem que ter uma empresa que faz esse trabalho. Realmente, eu acho que cada vez vale mais a gente dar valor ao profissional, né? A gente tem que valorizar o profissional dele. E o podcast é para exatamente isso, porque eu não quero só falar de profissionais, dar visibilidade só à empresa, o administrador, o advogado. O que a gente quer falar com o morador, que está nessa ponta, numa outra ponta. A gente quer falar com o zelador. Essa primeira temporada, a gente fez uns convidados, né, para falar, mas das próximas temporadas, trazer um zelador, porque ele que está na ponta do problema, ele que está ali, que eu falo que ele são os olhos do síndico, porque o síndico não está o tempo todo ali, ele precisa estar na rua agindo alguma coisa ou outra. O zelador, a menina do administrativo é outra ponta. Então trazer também esse pessoal de bastidor que faz o condomínio acontecer, né? Para mostrar a realidade, com dicas, com sugestões, e dar visibilidade, trazer conhecimento a quem mora em condomínio, que às vezes não tem nem noção. Mas eu não sabia disso. Ontem a gente aqui estava falando que é obrigatório, todo hall de condomínio ter um número para denúncia para violência doméstica, violência contra o idoso, contra maus tratos contra animais. É obrigatório. Então a gente acabou descobrindo isso ontem. Bacana. Numa conversa aqui, na gravação de ontem. Que ele precisa, porque todo cidadão pode entrar em contato, mas para isso o síndico precisa dar visibilidade, estar ali exposto para que todos, caso aconteça, tenham ali um número à mão. Hoje são muitas questões de segurança também, né? Os prédios, a entrada. Hoje medidas protetivas. A gente precisa ter muita cautela, muito cuidado. Cresceu muito as entregas, né? Os deliveries e tudo. Então isso influencia muito também. Entra no seu condomínio, né? Entrada e saída de condomínio. A gente não conhece a índole de quem está entrando. O entregador, e se aquele entregador é real, se é fake. Sim. A gente já teve caso de que o entregador foi para fazer uma entrega, ele viu um capacete na moto e levou o capacete de um morador. Olha só, né? Que absurdo. A gente não sabe, ele tá trabalhando, mas a gente não sabe qual é a índole dele, porque ele viu uma oportunidade e se achou no direito e achou que não. Aí a gente descobriu o crime, que né? Ele estava prestando serviço, entramos em contato, ele... Não sei, eu acredito que nem continuou na empresa como entregador. Possivelmente não, né? Passou o constrangimento de ter que voltar para entregar. Então, assim, umas coisas desnecessárias, mas que... acabam acontecendo devido ao aumento do número de entregas e tudo. Então, você imagina que a segurança também, né? Passou a ser também um dos pontos importantes também dentro do condomínio, né? E hoje, como eu falei, as medidas protetivas, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente, como tu falou, a gente não tá no coração. Falando nisso, eu não sei, a gente tem mais tempo, nem sei quanto tempo a gente tem. Mas eu ia perguntar sobre isso. O cara que tá namorando no digital, marca um encontro dentro do condomínio, ele não sabe a pessoa que tá vindo, que às vezes é uma surpresinha, né? Exatamente. Pois é. Isso. O mundo digital tem todo. Eu acredito que vou assistir a esse outro episódio, né? Que vocês devem ter falado sobre segurança também, que é uma questão jurídica também. Mas hoje, e eu acho que é bom a gente sempre falar sobre isso, que em briga de marido e de mulher, com certeza vai meter a colher e todas as outras questões. E isso tem acontecido muito, né? Nos condomínios também, que hoje você pode acionar o vizinho hoje, alguém que vê uma violência hoje, e pode... Todo cidadão, ele tem o dever... E deve chamar, né? A Maria da Penha tá cada vez mais... acessível. Porque muitas vezes acho que a competência do síndico não é do cidadão. Porque às vezes é o socorro mais imediato que a pessoa vai ter, vai ser ali.
reforçar muitas das vezes o que o cidadão já entrou em contato. E o síndico só vai, enquanto o síndico, reforçar esse pedido. Morador que observar com criança, idoso, maus tratos animais, que também tem crescido muito essa questão. Tem não só pode, como você falou, e deve também denunciar. Não enquanto vizinho, mas como cidadão. Como cidadão. Eu acho que é um grande ganho aí quando a lei passou a admitir essa denúncia, né? De que a pessoa... Porque antigamente, se a mulher sofreu violência, só ela pode denunciar. Hoje, outra pessoa pode denunciar. Isso fortalece outros vizinhos, né, a verem a coisa acontecer e estimular também que isso se torne prático. Era muito fácil lavar as mãos, né? Não pode, né? Ninguém pode se meter. Mas hoje não. Hoje tem essa questão e eu acho que isso é um avanço, né? Para o combate à violência, seja ela de qualquer forma. A minha esposa, ela tá cortando meu chocolate. Eu queria muito comer chocolate o dia inteiro, ela deixou comer só à noite. Isso não é uma violência, é um cuidado. Eu já multei meu marido no condomínio. Você já teve que multar, Juliana? Poxa, o que aconteceu? Você pode contar ou não? Veja bem, ele estava na piscina, né, brincou, bebendo com os amigos, e aí ele fez uma peripécia, né, que não era para ser feita, e aí as câmeras me mostraram que ele e o amigo fizeram, eu tive que multar. E foi multado. Está no nome dele, a multa foi em nome dele. Então, pois é. Eu não pude fazer absolutamente nada. Eu, enquanto gestora, eu tive que manter todo... Tá bom que serviu de exemplo para outras pessoas, né? Eu entendo assim, agora falando mais sério, eu acho que entendo que a regra é para todos. Para todos. Sim. E assim, e o síndico, ele se torna, principalmente o marido do síndico, da síndica, o filho, ele se torna alvo. Com certeza. Ele se torna mais alvo. Visado, muito mais visado. O que tá... o filho da síndica, ela pulando na piscina, ó, ela não tá vendo isso. Então, é muito mais, eu falo que é um Big Brother. Piscina é o Big Brother do condomínio. Onde todo mundo toma e uma só piscina, que é comum eu vou às vezes mobiliar vários prédios e vejo a piscina abandonada, quietinha lá. Não usa. Essas piscinas de multifamiliares, gente, ali rola tudo. É verdade. A gente olha Tem até câmera, então. Tem muito, inclusive a câmera, inclusive, vou falar um fato aqui muito surreal. A moradora tomando banho de piscina, o guardião muito novinho, né, todo. Ela veio no ombrinho dele, falou uma coisa no ouvidinho, ele saiu. Labial. A câmera não deu pra pegar, mas assim, a gente subentendeu. Ela foi em direção ao banheiro e ele também. Eu precisava de ajuda. A porta emperrou. Ela não conseguia sentar no vaso, ela precisava de ajuda. Era pra desamarrar. Já entendi. Mas ela não contava que tinha uma câmera de frente para a porta do banheiro e ela não sabia que não estava emperrada a porta. A porta não estava emperrada, ele saiu escondido pé por pé. Foi a cena mais cômica que eu já vi. Aí ele voltou pro posto dele, por óbvio, né? Ele não foi dispensado nem pelo fato de ter ido ao banheiro. No banheiro, mas o fato de ter deixado o posto, deixado a piscina, um local de trabalho desvanecido. Agora a página de aplicativo de namoro tá contadíssima. Exatamente. Ele agora ela já deu a dica. Poxa vida, o problema nem tava ele ter ido ao banheiro, né? A questão foi essa, foi desemperrar a porta. Então, isso aí. O problema foi porque ele saiu da piscina, né? Não poderia ter deixado sozinho. Olha só. Ela já divulgou o tamanho da ferramenta dele, já faz tudo. Desemperrar a porta. Já tá tudo desemperrou pelo jeito com sucesso, ele saiu tão rápido assim. Mas enfim, a piscina eu falo que é o Big Brother, ali onde todo mundo toma conta da vida de todos. Mas a nossa vida vai se tornar um grande Big Brother, né? Hoje estão instalando câmeras na cidade inteira que vão fazer reconhecimento facial para quem estiver no carro e usar o celular, na hora que o carro estiver parado, vai registrar e você vai ser multado, entendeu? Eu acho hoje que é necessário. Vai ser isso que nós estamos passando por um grande processo de educação. Então as câmeras agora que estão sendo instaladas na cidade vai pegar você dentro do carro, se você avançar o sinal, se você fizer qualquer infração, vai estar sendo registrado. E eu acho assim muito importante, principalmente porque realmente flagra coisas que se não houvesse, já tendo câmera já não inibe,
você imagina mantendo. Pois é. Então eu fico até feliz de ver isso, porque a piscina sendo essa integração de qualquer forma, porque o sucesso dos clubes, antigamente os clubes que caíram em decadência todos, Sim. né? Saldanha, Campos, teve vários clubes de sucesso, era a piscina. Era point, porque né? todo mundo ia pra piscina pra se encontrar Automóvel na piscina. clube. Eu frequentei muito do americano. Então, exatamente, a piscina era ótima. Mesmo que você tivesse piscina em casa, mas não cabia todo mundo do Não, clube era na sua preferível casa. no clube. Então era melhor ir pro Muito mais clube. agradável no Era clube, muito mais né? agradável. E você conhecia, hoje a gente fala crush, né? Mas a gente ia lá, via aquele gatinho que toda Exatamente. semana tava lá, que a gente ia pra ir, você nadava perto, fazia toda aquela situação. E a possibilidade de uma sugestão nova também, né? Exatamente. Agora dentro dos... Para desemperrar a porta. Aí, ó, dentro dos Exatamente. condomínios. Agora é regra, né? Os condomínios, eles precisam ter, né? É obrigatório. É obrigatório salva-vida, que tenha ali o guardião de piscina. Algum tempo atrás aí, né? De afogamento, criança. No início, eu acho que até desse avanço dos condomínios, né, Sim, multifamiliares. a popularização das piscinas nesses condomínios grandes, né? Inclusive, a gente teve em Campos várias piscinas interditadas pelo bombeiro pela falta de guardião. Sim, sim. E até bom, porque aí tem... Porque não é só ter o guardião, é preciso ter o oxigênio, todos os equipamentos que junto com a... É um EPI também. Do socorro, né? O guardião precisa ter o curso de primeiros socorros, não é só ter a figura guardião, não. Existe todo um protocolo a ser respeitado para poder a piscina funcionar. Agora, pode mandar as crianças sozinhas pra piscina, Juliana? Lá no meu, menor de 12 anos sem acompanhante não entra. Porque tem isso, né? Pode isso, sim. Pode isso, sim. Não, Porque a mãe deve já dar, manda lá, vai na piscina. Olha. O guardião olha. O guardião, ele tá ali para qualquer sinistro. Ele não tá para tomar conta do meu filho, do seu filho, do filho dele. Eu imagino o quanto que as mães devem deixar as crianças. Não, vai lá. Daqui 10 horas se der essa comidinha aqui. Então, o lanche. A gente limita, menor de 12 anos, sem um acompanhante, nem entra. E a gente também instituiu nesses 2 condomínios carteirinha, visitante usa. Você tem direito cada unidade tem direito a 2 visitantes. A gente disponibiliza uma carteirinha. Cada dia da semana a gente coloca uma cor de pulseira, exatamente para não haver essa questão de troca. Não, porque pode ter a troca, não, sexta é uma cor, sábado é outra cor, domingo é outra cor. Tá ouvindo, né, gente? Não então tem clube. que ser. Piscina de condomínio não é clube, embora alguns achem. Então a gente limita 2 visitantes por unidade. Visitante precisa pegar a pulseirinha de segunda a sexta na administração, porque é um tal de mandar mensagem domingo, 9 horas da manhã, no verão. Eu queria uma pulseirinha. Eu entro em modo avião, só respondo na segunda. Eu só tô vendo a sua mensagem. Tem que ser muito bem remunerada essa função de síndico, gente. Sinceramente. Quem diga que a gente recebe muito. Eu já tô esgotado, já não querendo. Não quero, não. Só que no podcast. Eu sou síndico informal. Esse síndico informal eu aceito. Agora, essa com esse compromisso, não. Eu acho, tem que ter talento. Eu acho que tem que ter. Tem que ter. Sábado, a churrasqueira tá vazia. Posso reservar? Hoje, porque eles entendem que síndico tem que ser full time. E não é, gente. A gente tem uma profissão, como você tem o seu problema, o seu. Lógico. A gente precisa. Claro que em caso de emergência, a gente precisa estar disponível. Um vazamento, uma coisa mais que depende da gente. Mas um aluguel no salão, uma pulseirinha, gente, aí eu ligo meu modo avião mesmo. Aprendi a ligar meu modo avião e só segunda-feira, horário comercial. Tudo bem. Desculpa, só vi sua mensagem hoje. Mas quando for assim, de segunda a sexta. E aí a gente vai repetir, né? É uma questão do bom senso de novo, né? A gente vai educando. A pessoa gostou do podcast, quer ouvir, como que disponibiliza? A gente entra Então, a gente vai estrear o primeiro episódio na próxima semana, dia 16, próxima quarta, no canal do YouTube. Segue lá, @PodeIssoSíndico, que lá tem todas as informações dos próximos episódios. Aí pode passar, se clicar, sai o endereço do link. Vai sair o link, e a gente pode mandar pro... Isso. Já tem rede social, tudo certinho. Já tudo ver os anteriores que ela já gravou também, quero ver também. A partir de quarta-feira que vem, no canal do YouTube, a gente vai disponibilizar. E quem acompanha também o Instagram, já vai ver alguns cortezinhos das gravações de ontem e de hoje. Com esses convidados especiais. Eu amei, Juliana. Eu também quero mais, tô cheio de dúvida, vou trazer. Agora eu não sabia, eu ia trazer uma tabela de dúvida. Assunto de condomínio não falta. Já vou Histórias também. Chame a gente novamente, nos convide. Se Deus quiser, principalmente aí eu vou vir uma lista. Eu escolhi convidados que eu chamo de pés de coelho. Isso aqui vai ser a primeira temporada de muitos. Dá uma na minha história, assim. Não conta quantos anos. Melhor não. Mas faz parte da minha história. Bom, né, e como eu falei,
você é o síndico do comércio, então a gente fazer essa troca. Agradecer a presença de vocês mais uma vez. Ótimo, nos convide sempre, muito bom. Uma conversa muito boa, muito gostosa, engraçada. Olha, preservei algumas histórias aqui, porque eu fiquei pensando. Porque não é nem isso, é porque um pouquinho off, mas depois vai ter vendido um separado, depois um podcast Alguém separado. Alguém fez o make-off. Make-off, pra gente vender. Mas, gente, sensacional. Pode isso, síndico. É demais. Adorei, gente. Parabéns, Ju. Obrigada mais uma vez. Até a próxima.